Vamos dar início à nossa aula lendo um texto oficial que está em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Marta escolheu a boa parte, a qual não, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Nós lemos esse texto, ele é um texto muito usado quando falamos em pessoas comprometidas e pessoas ocupadas. Não tem como não trazer um texto como esse, que nós vemos Marta e Maria, duas irmãs que receberam ali Jesus em sua casa, um momento especial, né? Jesus entrando em sua casa. E nós vemos que naquele momento especial, somente Maria, ela estava ali comprometida e deixou tudo o que devia fazer para sentar aos pés do Mestre, para ouvir a tua preciosa palavra. Porém, Marta estava fadigada, ansiosa com muitas coisas, como hoje em dia muitas pessoas estão, né, afadigadas, dizendo, né, que não tem tempo para nada, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para buscar a Deus. Estão afadigados com tantas coisas dessa vida, como Marta ali estava afadigada, estava ali cansada, né, estava ansiosa, né, também por ter que fazer ali as coisas. Porém, ela tinha desprezado a melhor parte. Qual era a melhor parte? Estar ali no lugar de Maria, ouvindo ali a palavra de Deus. Aquela hora não era a hora de Marta estar se preocupando com os afazeres da casa. Era um momento especial, era uma visita ilustre que estava na sua casa. E ela precisava deixar ali os seus compromissos e dar prioridade à visita ilustre de Jesus. E ali muitos usam esse texto para poder trazer o símbolo aí de pessoas que estão afadigadas, que estão ansiosas, que são ocupadas e que não são comprometidas, ok? Vamos trazer aqui o significado da palavra compromisso. A palavra compromisso vem de origem no latim, compromissos, que significa promessa, ou seja, algo que precisa ser cumprido e está inseparável da responsabilidade. Quer dizer, está inseparável. Então, quer dizer, compromisso e responsabilidade é sinônimos, né? São a mesma coisa. Implica em se esforçar para honrar o compromisso que assumiu, seja na vida familiar, na vida profissional, social ou espiritual. Essa palavra tem como sinônimo aliança, pacto, acordo, juramento, tratado, responsabilidade, comprometimento e compromisso de fidelidade. Olha que como essa palavra abrange muitas coisas, né? Essa palavra ela abrange muitas coisas, e o mais importante que nós vemos aqui é o esforço para honrar o compromisso, para que assumiu tanto na vida familiar, como profissional, como na vida social, como espiritual. E nós vamos entender isso no decorrer da nossa aula. Então, nós trouxemos aqui alguns versículos de pessoas comprometidas. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em tentação. Para que não caias em tentação. A palavra do cristão, de uma pessoa comprometida com Deus e comprometido, é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Uma pessoa comprometida, ela honra com a tua palavra. Se ela diz que vai, ela vai. Se ela diz que não vai, ela não vai.
Se ela diz que pode fazer, ela faz. Se diz que não, se ela vê que não pode, ela fala, não dá para me fazer, né? Infelizmente não dá, desculpa, mas não vou fazer. É uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Então, isso daí, a palavra dessa pessoa é se ensina ou não. Então, quando aquela pessoa fala, as pessoas acreditam, têm a credibilidade, tudo aquilo que sai da boca de uma pessoa comprometida com Deus. Em Jó, capítulo 22, versículo 28, está escrito: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Eu trouxe esse versículo também porque eu achei muito interessante. Jó dizendo ali, né, através ali da palavra de Deus, dizendo se você determinar algo sobre a tua vida, porque nós sabemos que só quem pode determinar as coisas são Deus. Mas quando se fala em compromisso, em responsabilidade, você pode determinar algum negócio, algo que seja para a glória de Deus, que seja para o seu crescimento. Mas o Senhor está dizendo, ei, quando você votar, seja firme. Vá até o fim. O Senhor diz assim, ei, é melhor que você não votes do que você votes e não cumpra. Tá? Então, é melhor que você não vote. Agora, quando você votar, honra o teu voto, honra o teu compromisso, vai até o fim. Porque assim você brilhará os seus caminhos e você servirá de testemunho, né, para muitas pessoas que te conhecem, pessoas da sua casa, da sua família. Eles vão começar a ver que você é uma mulher de palavra, uma mulher honrosa, que honra aquilo que fala, que honra os seus compromissos, ok? O comprometimento com Deus é fruto de 5 fatores. Então, quando se fala em comprometimento de uma pessoa para ser comprometida com Deus, envolve 5 fatores. Primeiro, o temor. Depois, a reverência, a confiança, amor e intimidade. Quero falar um pouquinho sobre essas 3 palavras, que é o fruto desses fatores do comprometimento com Deus. Temor. Por que o temor é um desses frutos? Porque a pessoa que teme a Deus, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa comprometida que teme a Deus, ela terá sua mente aberta, o seu coração aberto para ouvir e entender, compreendendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. O Senhor derramará sobre essa pessoa sabedoria. Sabedoria não a sabedoria que o homem dá, mas a sabedoria que vem do alto. Por quê? Por causa do seu temor. Uma pessoa comprometida, uma mulher comprometida, precisa ter reverência ao Senhor. O que é reverência? É respeito, é devoção. Significa reverência, respeitar a vontade de Deus, respeitar a obra de Deus. Tá? Isso também é uma característica aí, né? É um desses fatores aí do comprometimento. Confiança. Nós vamos ver no decorrer da aula também, né, que uma pessoa comprometida, ela confia no Senhor e ela confia plenamente. A pessoa comprometida, ela conhece o Deus que ela serve. Ela não só confia no Senhor parcialmente, não. Ela confia plenamente no Senhor. O amor que essa pessoa tem envolve o comprometimento com Deus, porque esse amor não é um amor fingido. Uma pessoa comprometida, ela ama e ela não só fala que ama, como nós aprendemos, ela mostra com as atitudes que ela ama, ok? Não somente a Deus, mas o seu próximo. A gente vai dizer, eu amo o meu próximo, eu amo, mas você tem demonstrado isso, que realmente, verdadeiramente você ama? Tá? Isso daí é um fator de uma pessoa comprometida. E intimidade, que quando se fala em intimidade, se fala em relacionamento, né? O relacionamento dessa pessoa com Deus. Então, a pessoa comprometida, ela lê mais a Bíblia, ela consagra mais a sua Bíblia, ela busca mais ao Senhor. Por quê? Porque ela quer ter um relacionamento cada dia mais profundo com o Senhor. Ela quer conhecer mais as coisas de Deus, quer conhecer mais os mistérios de Deus, ela quer ter mais experiências com Deus, as coisas espirituais, ela quer ser cheio da graça, da capacitação, dos dons do Espírito Santo. Então, uma pessoa comprometida, o foco dela é as coisas do céu, o foco dela é as coisas do alto. Ok? Uma pessoa comprometida tem que conhecer 3 coisas essenciais e estar engajada nelas. Então, uma pessoa comprometida, uma mulher comprometida ou um homem comprometido, ele precisa estar engajado em 3 coisas. Primeiro, ele precisa conhecer a palavra de Deus.
e estar engajado na palavra. O que é engajado? É viver a palavra. Não somente ser ouvinte da palavra, mas ser praticante dela. Outra, ele precisa conhecer as obras de Deus. Então, a pessoa que é comprometida e comprometida, ela conhece as obras do Senhor. Ela sabe o que o Senhor fez no passado, os milagres, as histórias que foram contadas, né, mencionadas na palavra de Deus. E ele precisa conhecer as obras que Jesus fez, que o Senhor fez e que o Senhor continua fazendo em nosso meio, fazendo com que a fé dele, a fé dela venha se alicerçar cada dia mais. Precisam ser conhecedores das obras. E o terceiro precisa ser conhecedor da vontade perfeita de Deus. Precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, precisa buscar uma direção, precisa ter um diagnóstico. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É a pessoa que realmente se dispôs, se coloca de corpo, alma e espírito nas mãos do Senhor para conhecer a sua vontade, a vontade perfeita de Deus. Então, a pessoa precisa conhecer essas três coisas e estar engajada nessas três coisas, ok? Vamos ali, vamos falar sobre algumas características da mulher comprometida. Uma mulher comprometida, ela é temente, como nós já falamos, nós trouxemos um exemplo aqui. Lídia, ela era temente ao Senhor e ela conhecia a palavra de Deus. Lídia, após conhecer a palavra de Deus, ela ainda não tinha entendimento, o seu coração ainda estava fechado para as coisas de Deus. Ela, quem sabe, lia as escrituras, lia ali o que elas tinham, né, os pergaminhos da lei. Ela lia e não conseguia compreender, entender direito, né, ali a palavra de Deus. Porém, a Bíblia Sagrada diz que ela tinha o temor, e por causa do temor, Deus lhe deu sabedoria. E Deus usou quem? O apóstolo Paulo, quando ele atravessou e foi para Macedônia. A primeira igreja de Macedônia foi em Filipe. E ele entrando em Filipe, ele encontrou, né, Lídia, e após ter encontrado Lídia, a Bíblia diz que Lídia, ouvindo a palavra de Deus, pregada pelo apóstolo Paulo, Deus abriu-lhe o coração. Deus lhe deu sabedoria, lhe fazendo entender e compreender qual era a boa e perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Lídia se converteu, e não foi somente ela, toda a sua família, a Bíblia diz que se converteu, por causa do temor dessa mulher. Então, ser temente a Deus é uma característica de uma mulher comprometida. Não somente Lídia conhecia a palavra, mas também Ruth conheceu a palavra de Deus. E nós vemos que uma das características de Ruth era o quê? Ela era decidida. Ela tomou uma decisão quando, após ter perdido ali o seu sogro, ter perdido ali o seu esposo, o seu cunhado, ali ela tinha como opção, juntamente com Orfa, de voltar para sua família, voltar para sua casa. Porém, ela já conhecia a palavra de Deus, a qual estava sendo pregada por Noemi, sua sogra, e através ali da palavra de Deus pregada e do bom testemunho de Noemi, a Bíblia Sagrada diz que chegou no momento de Ruth tomar uma decisão. Orfa já tinha tomado, tinha voltado para sua família, e Noemi disse: olha, volta para sua família também, Ruth. Quem sabe, né, você voltando, você pode, né, constituir novamente uma família. E Ruth, decidida, disse: não, eu vou estar contigo e o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Ruth preferiu, por conhecer a palavra de Deus, preferiu estar com Noemi para servir o Deus de Noemi, adorar o Deus de Noemi e viver com Noemi, fazendo a melhor escolha, escolhendo Deus acima de tudo, deixando de voltar para a sua família, escolhendo ali Deus em primeiro lugar e depois a sua família. Mas em primeiro lugar, ela não, eu prefiro ficar com Deus. Ela tinha que fazer uma escolha, não, eu prefiro Deus. Então, ela é uma mulher decidida. Uma outra mulher, duas mulheres que conheceram também as obras de Deus mencionadas na Bíblia. A primeira mulher foi Abigail. Abigail era mulher de Nabal e ela era, a sua característica era ser sábia. Então, uma característica de uma mulher comprometida, ela é ser sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola a destrói com as suas próprias mãos. Por causa do seu orgulho, por causa dos seus ciúmes obsessivo, por causa da sua negligência, por falta de cuidados, né? Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, seu marido, seus filhos. E Abigail era sábia. A Bíblia Sagrada vai dizer que Nabal, ele ofendeu Davi, e ali Davi, né, ele simplesmente
ele diz que ia acabar não somente com Nabal, mas ia destruir toda a linhagem de Nabal. Ia matar toda a família de Nabal com Abigail, ia matar a família, os filhos, os netos, todo mundo da linhagem dele ia ser destruída. E a Bíblia diz que ali Abigail, tomando de sabedoria, ela foi até Davi. E ela conhecendo as obras de Deus, o que Abigail conhecia? Ela conhecia as obras. Ela sabia que o Deus de Davi era misericordioso, que Deus de Davi era um Deus perdoador. E ela, sabendo isso da obra de Deus, dessa misericórdia, ela deduziu, não, Davi ele vai agir de misericórdia. Ele disse, mas ele não vai agir dessa forma, eu vou falar com ele. Então, Abigail conhecia ali as obras de Deus, e ali, através de conhecer as obras de Deus, sabendo que Deus é um Deus misericordioso, ela foi até Davi, pediu perdão pela loucura do seu marido, e Davi ali voltou atrás, e ali acabou não executando aquilo que ele tinha falado que ia fazer. Inclusive, depois, mais adiante na história, você vê que Abigail se tornou esposa de Davi. Depois que Nabal morreu, né, Davi tomou ela como esposa, por admirar a sua sabedoria, né, por admirá-la pela aquela atitude que ela teve de humilhação, de se humilhar perante ao rei e rogando, intercedendo pela sua casa. Ok? Uma outra mulher também que conhecia as obras de Deus era Ana. Qual era a característica de Ana? Ana era confiante. Ana, ela confiava no Deus a qual ela servia. Ela precisava de um milagre, ela era estéril. Mas ela conhecia as obras de Deus. Quem sabe Ana já tinha ouvido falar, né, sobre Sara, ali de Abraão. Ana, quem sabe, já tinha ouvido falar de mulheres que o Senhor abriu a madre, que o Senhor fez elas se tornarem, né, ali frutíferas, dando filhos, e viu muitos milagres de Deus acontecendo, né, ali, conhecia a história, as obras que Deus realizou, e esse Deus que ela servia, ela simplesmente se prostrou diante desse Deus, acreditando, confiante, porque Ana não tinha se entregado somente ao Senhor, né, ali pela metade, ela tinha se entregado por completo ao Senhor. E ela confiava no Deus de Israel, e ela ali fez um propósito. Então, Ana, nós vemos que era uma mulher compromissada, comprometida, e era uma mulher que tinha propósitos. Então, uma mulher comprometida, ela tem propósitos. E os propósitos que ela tem não é com o homem, não é com os familiares. O propósito que uma mulher comprometida tem precisa estar ligado com Deus. Seus propósitos devem estar debaixo das mãos de Deus. Ok? Conhecemos também duas mulheres também que conheciam a vontade de Deus para com as suas vidas. A primeira foi Maria. Né? Maria, qual é a característica de Maria? Disposição. Ela se mostrou disposta, após ter ouvido a vontade de Deus através do anjo Gabriel, que mencionou que ela seria a mãe do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Maria disse, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Quer dizer, faça-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim a tua obra. Então, Maria conhecia a vontade de Deus, conheceu a vontade de Deus através do anjo Gabriel. E ela aceitou ali a vontade de Deus e se disponibilizou. Como Isaías, né? Depois de Isaías ali ter sido tocado com a brasa viva, né? Ali do altar de seus pecados, né? Tendo sido perdoados, ele disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mostrou disposição para servir ao Senhor. Uma mulher comprometida, ela é disposta em servir ao Senhor. Ela está sempre disposta a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E também nós vemos Débora. Débora também conhecia a vontade de Deus, porque o próprio Deus tinha falado com Débora, porque Débora era uma profetisa. No tempo dos juízes, foi a primeira, né, a primeira mulher juiz, né, dos juízes. Ela foi a mulher ali, a única mulher que teve ali como juíza, que Deus constituiu para guiar o seu povo. E ali Deus disse para ela que era para ela chamar ali Baraque, pedir para que Baraque viesse selecionar 10 mil homens, que Baraque, eles iam entrar na guerra contra Cícera e eles seriam vitoriosos, mesmo o exército de Cícera sendo maior, Cisera, né? A Bíblia fala, uns falam Cícera, outros falam Cisera, e que era maior do que ali o povo, mas o Senhor daria a vitória para o povo ali de Israel, e ali, ela conhecendo a vontade de Deus, ela foi determinada,
ok? Ela foi até o fim, conhecendo a vontade de Deus, foi uma mulher guerreira. Ela pegou até Baraque, falou: Baraque, faz, porque é Deus que está mandando fazer. Né? Convoca esses homens, fortalece aí, ensina eles a guerrear, e Deus será conosco, Deus está na frente. Inclusive, Baraque, ele vai dizer assim: se nós tivermos que ir, Débora, nós vamos, mas nós só vamos se você for conosco. Porque nós sabemos que o Deus de Israel está contigo, ele é na sua vida. Então, se você for conosco, nós iremos. E aí Débora foi com eles. Olha só a admiração daquele povo por Débora, para uma mulher guerreira, valente, determinada. Então, uma mulher comprometida precisa ser determinada, tá? Precisa estar disposta a conhecer a vontade de Deus e realizá-la. Mas como é que conhece a vontade de Deus? Às vezes só não ouvir falar, não. Você lendo a Bíblia Sagrada, você vai conhecer aí qual é a vontade de Deus para os seus filhos e para as suas filhas nos dias atuais, ok? Vamos agora falar sobre o significado de ocupada. Uma pessoa ocupada não se preocupa com as partes do processo a qual se propôs fazer ou participar. Ou seja, faz o que der, até a hora que der, e quando tiver vontade, aí ela faz. Ela está inserida no meio, porém não faz parte do mesmo. Lendo esse parágrafo, dá para lembrar do versículo que diz assim: nem todos que se diz israelitas são de Israel. Nem todos aqueles que diz cristãos, contextualizando, são cristãos de verdade. Ok? Então, as pessoas, o significado de pessoas ocupadas são pessoas que elas estão no meio, fazem parte do meio, estão inseridas no meio, porém, eles fazem só quando dá, fazem só quando a hora que der para fazer e quando tiver vontade de fazer. Né? Então, as pessoas não têm comprometimento. Essas pessoas são as pessoas que começam uma coisa e nunca terminam. Você pode ver que a pessoa inicia uma coisa, não sei se você conhece pessoas assim, começa uma coisa e nunca chega até o fim. Sempre para no meio, para no fim, para no começo. Qualquer obstáculo já desiste. Tá? Então, essas são pessoas que são ocupadas, mas não são comprometidas. Suas preocupações e afazeres tomam todo o seu tempo e faz com que as suas escolhas sejam sempre prioridades humanas, focando as suas necessidades físicas e esquecendo de focar no que é mais importante, que são as prioridades divinas. Então, as pessoas ocupadas, igual nós estamos falando de cristãos, muitos homens e mulheres ocupadas, elas, tudo os seus afazeres, tudo que ela faz, toma o seu tempo, e tomando o seu tempo faz com que essas pessoas, todas as suas decisões, escolhas que elas forem fazer, as suas escolhas estão baseadas em prioridades humanas, e não prioridades divinas, prioridades de Deus. Né? Pessoas que são ocupadas, elas focam as suas necessidades físicas. Elas focam o seu bel prazer, o que é bom para si. Ok? São pessoas orgulhosas. E elas se esquecem de buscar a prioridade, a importância da prioridade divina, da vontade perfeita de Deus. Fazendo assim o seu próprio querer, a sua vontade, menosprezando a vontade perfeita de Deus. Como exemplo aqui, a comparação no Antigo Testamento, observe as palavras que Faraó usou para referir-se aos israelitas que solicitaram autorização para deixarem o trabalho e celebrarem a Deus no deserto. Nós vemos ali Faraó chamando eles de preguiçosos ou vadios. Na mente de Faraó, adorar a Deus não poderia ser prioridade. Então, quando o povo hebreu disse para Faraó, nós queremos um tempo, nós estamos trabalhando demais, queremos um tempo para adorar a Deus, para celebrar o nosso Deus. E ali nós vemos que Faraó entendeu, não, eles são preguiçosos, vamos dar mais trabalhos para eles, para que eles venham entender que adorar o Deus deles, buscar o Deus deles, não é prioridade para eles. Prioridade não é buscar a Deus. Então isso era a mentalidade de Faraó, e Faraó fez o quê? Deu mais trabalho para o povo hebreu, para o povo de Deus, para que eles não tivessem tempo para adorar e celebrar a Deus. Infelizmente, essa mentalidade está presente no mundo de hoje também.
Muitas pessoas só conseguem priorizar o que acham que são importantes para elas, sem se preocupar se o que está fazendo é certo ou errado, pois o que importa, afinal, é a satisfação de suas vontades e necessidades. Olha que interessante. Nós vemos aqui que, infelizmente, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que têm se afadigado, têm ali, estando ansiosos por tantas coisas, que diz que não tem tempo, a prioridade deles nunca será buscar as coisas do céu. Porque as coisas do céu, talvez, para essa pessoa não é tão importante. O que é importante para ela é as coisas que satisfazem as suas vontades, a sua necessidade, vai satisfazer a sua vida, o seu casamento, a sua vida social, a sua vida entre os amigos. Então, as pessoas ocupadas estão focadas nisso. A prioridade dessas pessoas, elas não conseguem priorizar as coisas de Deus. Então, você pode ver que ela vai fazendo cada dia mais coisas, vai se atarefando com um monte de coisas, até o ponto de ela dizer, meu Deus, eu não estou nem lendo a Bíblia mais. Estou nem orando mais, nem buscando mais. Né? E aí ela nem vê isso, ela só vai ver quando alguém diz, ou alguém alerta, às vezes, fala assim, você nem tem tempo. Tem pessoas que, às vezes, vão fazer um curso como esse, e elas param no meio do caminho, elas desistem. Um curso que está edificando a vida das pessoas, que vai trazer um elevo espiritual, né, para a vida, fazer com que as pessoas venham se amadurecer espiritualmente. Tem pessoas que menosprezam até mesmo, né, cursos, ensinamentos que nós damos. Nós vemos que muitos ensinamentos que nós damos, até mesmo eu dou no meu canal, ensinamentos gratuitos da palavra de Deus, ensinamentos, cursos gratuitos, e mesmo sendo gratuito, o povo não valoriza. Mesmo sendo gratuito, o povo é pior ainda, parece que sendo gratuito, aí que o povo menospreza, aí que o povo não estuda, não vai buscar. Por quê? Porque são pessoas que não têm compromisso, são pessoas ocupadas e não comprometidas com o reino e com a obra de Deus. Ok? Vamos trazer aqui uma parábola também para que as irmãs venham entender, né, bem essa temática. Diz assim, porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso Jesus contando essa parábola. É a hora da ceia. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já está tudo preparado. E todos, a uma começaram a escusar-se, dizendo primeiro. Quer dizer, começou a dispensar. Ele diz, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Quer dizer, rogo-te que me hajas por excluído. Quer dizer, não me põe de fora, né? Me deixa fora dessa reunião, porque eu não tenho tempo. Eu preciso cuidar do campo. E o outro disse, eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado, quer dizer, que me tenha por dispensado, para que eu não venha ter, né, ali, ter como ir, né, nesse banquete. Aí o outro disse, casei e, portanto, não posso ir, porque quem sabe ele estava em lua de mel, dizendo, não, agora não posso, estou com a minha esposa. Estou desfrutando do meu casamento, não tenho tempo para ir, agora não dá. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quando está falando forças, quer dizer, ele está falando se dedique, não é algo forçado. Está dizendo aí, se empenhe em trazer essas pessoas, para que a minha casa venha estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Lucas 14, 16, 24. Olha que interessante essa parábola que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, um senhor da vinha, Deus, ele vai comemorar, né, ali, festejar o seu filho. E ali ele fez um grande banquete para festejar e disse assim,
vai aos convidados e diz que os convidados já está tudo pronto para a festa, para as bodas. Pede para eles virem. E a Bíblia diz que eles aqui se mostraram ocupados. Ocupado demais. Uns dizem, eu comprei um campo, eu tenho que cuidar do meu campo, da minha fazenda, não dá para me ir. Outro diz, eu comprei uma junta de bois, não dá para me ir. Outro diz, eu casei, não dá para me ir. E eles ali menosprezaram o convite do Senhor. E aí, se nós formos vendo essa parábola, muitas pessoas hoje têm se encontrado da mesma maneira. Quando você chama para buscar a Deus, para ir para a igreja, eu não posso porque eu tenho que estudar, eu não posso porque eu tenho que resolver uns problemas, tenho que fazer compra, eu tenho que passear com a minha família. Irmão, tudo tem um tempo. O tempo ele precisa ser administrado, como as irmãs já aprenderam aqui. Nós tivemos uma aula sobre isso no módulo, nesse módulo mesmo, no início do módulo 2, nós falamos sobre o tempo, administrando o tempo. Mas as pessoas têm rejeitado o principal convite do Senhor para sentar às bodas. E eles estão se preocupados, estão muito ocupados com tantas coisas. Eu não posso porque eu tenho que mexer na minha rede social. Eu não posso porque eu quero ver quantas pessoas me seguiram, ouviram a minha foto. Eu não posso porque eu preciso estar ali fazendo conteúdo para poder pôr no meu canal. Eu preciso me preocupar em buscar seguidores. Eu preciso preocupar ali em ver as coisas do casamento. Então, tem pessoas ocupadas com tantas coisas que têm menosprezado o convite do Senhor. E o Senhor disse o quê? Olha, falou para o seu servo, ele ficou indignado, disse assim, vai lá, busque então os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, trazei para casa, convide esses que ninguém dá valor, convide eles para as bodas, que as bodas estão prontas. E aí ele chamou, o seu servo foi lá e chamou, e disse, olha, nós chamamos muitos, mas ainda tem lugar. Aí o Senhor falou assim, agora então vai lá, chama lá aqueles lá, o servo, sai pelo caminho, pelos atalhos, busque outros que estão aí mancos, aleijados, pobres, e traga para que a casa se encha, porque aqueles que eu convidei, os meus convidados, eles não eram dignos de estar na minha casa. E eu digo que, em verdade, eu vos digo que eles não provarão da minha ceia. Então, olha que coisa mais que é interessante essa palavra, está dizendo, ei, aquelas pessoas que estão ocupadas com tantas coisas nessa vida, e tem rejeitado a chamada de Cristo, rejeitado a obra de Cristo e seguir a sua perfeita vontade, eles estão rejeitando e menosprezando ali ao Senhor, dando prioridades nas coisas terrenas, nas coisas materiais dessa vida. E aí o Senhor ele fala assim, aí eles não quiseram vir, não tem problema. Chama aqueles que querem participar das bodas. Aqueles que querem, o Senhor aqui contextualizando, o Senhor está dizendo, e aqueles que não querem receber dons espirituais, não querem ter a minha presença, não querem ser usados em minhas mãos, deixa eles, mas chama aqueles lá que querem. Vai atrás ali daquelas pessoas que querem, que vão sentir desejo em buscar a minha graça, que desejam em fazer a minha obra. Aí o Senhor, contextualizando, ele diz assim, ela não tem tempo para fazer, não se preocupa não, que já que ela não quer fazer, eu vou pegar a prostituta, vou tirar lá do prostíbulo e vou transformar e salvar ela para que ela venha fazer a minha vontade, fazer o que essa minha filha não quer fazer. Vou chamar lá a esposa do traficante, vou chamar lá aquela pessoa que está ali no mundo do crime, das drogas, que está ali perdida na escuridão, vou chamar essas pessoas e vou colocar no lugar dessas pessoas que não querem fazer, que são preguiçosas, que não têm compromisso, não têm comprometimento com a minha palavra, nem comigo, nem com a minha obra. E aí o Senhor vai lá e chama e traz, e liberta, transforma, e aí começa a fazer a obra de Deus. Começa a fazer aquilo que muitas vezes os crentes não querem fazer. Então, essa parábola é muito interessante para nós entendermos a diferença aí e vemos que realmente tem muitas pessoas ocupadas, rejeitando a presença de Deus. Quer dizer, a presença de Deus, as coisas do céu não são prioridades para essas pessoas. Prioridades para as pessoas é o casamento, é o lar, é os filhos. E o Senhor diz assim, ei, o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. É amar Deus sobre todas as coisas. Deus provou a Abraão, dizendo, Abraão, mata o teu filho. O que Deus estava fazendo com Abraão? Provando a fé dele, para ver se Abraão amava mais a Deus do que o seu filho. E Abraão mostrou, não, Senhor, eu amo mais o Senhor, eu vou lá fazer o que o Senhor me mandou.
Hoje o Senhor tem provado muitas pessoas para poder ver onde está o nosso coração. Será que nós temos amado mais a Deus? Ou temos rejeitado as coisas de Deus e rejeitado a sua presença? O Senhor tem provado muitas pessoas para ver onde é que está a prioridade dessas pessoas. O Senhor está por prova até os corações. Deus levou o povo hebreu, levou para o Egito para provar o coração deles, para ver aonde estava o coração deles. Olha o que diz aqui, ó, advertência para as mulheres, né, para as pessoas ocupadas. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Hoje tem muitas pessoas se embaraçando com as redes sociais, tem pessoas se embaraçando com os celulares, com a mídia, se embaraçando com tantas coisas e menosprezando as coisas de Deus. Se embaraçando com entretenimentos, se embaraçando com oportunidades de diversões passageiras, espontâneas. E isso tem sido prioridade. E essas prioridades têm embaraçado muitas pessoas. E o Senhor está dizendo, ei, aquele que serve ao Senhor, ele não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Quer dizer, não pode se embaraçar com as coisas terrenas. Para que ele venha agradar aquele que o alistou, para que ele venha agradar quem? O Senhor. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa se desembaraçar das coisas dessa vida. Se tiver que se embaraçar, vai se embaraçar com as coisas do céu. Se embarace com a Bíblia Sagrada, se embarace, né, com as coisas celestiais. É como nós falamos sobre vício, né? Tem pessoas que só se viciam em coisas ruins. Ah, a pessoa está viciada na bebida, nas drogas, mas por que não se vicia em orar? Por que não se vicia em ler a Bíblia? Por que não se vicia, pega o vício de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho para as almas? Né? Se vicia nisso. Se vicia de buscar intimidade com Deus, de buscar os dons espirituais, de ser utilizado como um instrumento de honra nas mãos do Senhor. Por que você não se vicia, né? A pessoa não se vicia nisso. Olha em Mateus 15:8 que diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor, ele conhece o coração do ser humano. Ele sabe onde é que está o nosso coração. Tem pessoas que estão na casa do Senhor honrando ao Senhor só de lábios, adorando ao Senhor só de lábios. Mas a sua prioridade não é o Senhor, não é o céu, não é as coisas de Deus. A sua prioridade é as coisas dos homens. Porque o coração dele está nas coisas dos homens. O Senhor disse, né, falando sobre os ricos, né, que os ricos não herdarão o reino de Deus, não verão o reino de Deus. Vai ser difícil um rico ser salvo. Que aonde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Olha que versículo, Marcos 4, 18, 19. E outros são os que recebem a semente em espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. É o que mais nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas que vão para a igreja, ouvem a palavra, mas a palavra não tem como frutificar no coração daquela pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é sufocada pelos cuidados desse mundo, pelos enganos, pelas mentiras, pelas heresias, as falsas oportunidades, as ambições de riqueza, de poder, de fama. Isso sucumbe à palavra, sufoca a Bíblia, a palavra de Deus, sufoca aquela semente. E aí ela morre, se tornando infrutífera, não tem como ela crescer, né, no coração de alguém que o seu coração só está ligado nas coisas desse mundo. Mateus 6,19, nós vemos o próprio Jesus advertindo, não junteis tesouro na terra, onde a praga e o ferrugem consome. Tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Jesus está dizendo, ei, vocês têm juntado tesouro na terra? Continua juntando, mas o dia que você morrer vai ficar tudo aí. É tudo passageiro, é tudo bobeira. Tem até uma história de um homem que ele queria tanto, o sonho dele era ter uma casa própria. E aí ele constituiu uma família com os filhos e de repente começou a trabalhar de dia e de noite porque queria a casa.
preocupado só em ter a casa, e perdeu a esposa separou dele, perdeu os filhos, e aí ele conseguiu conquistar e comprar a casa própria. E na hora que ele pegou a chave da casa na mão, ele não conseguiu dormir um dia dentro da casa. Por quê? Porque ele morreu. Ele morreu, perdeu a sua alma, perdeu a sua família, perdeu a sua dignidade, perdeu tudo. Por quê? Por causa de algo material. O tesouro dele estava na terra, morreu, acabou. Não juntou o tesouro no céu, juntou o tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem e os ladrões vão roubar. A mulher de Jó, vamos dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que estavam ligadas nas coisas da terra. A mulher de Ló, ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e enviou 2 anjos para libertar ali Ló, sua esposa e suas filhas. E os anjos foram bem enfáticos, dizendo, olha, seguem por esse caminho e não olhem para trás. Ló não olhou, as filhas de Ló não olhou, mas a mulher de Ló, por estar apegada às casas, às coisas que ela tinha, às coisas terrenas, ela olhou para trás para ver, foi desobediente, estava ligado nas coisas dessa terra, e a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Um outro exemplo é do mancebo rico, aquele que muitos conhecem a história, que quando Jesus disse, né, pegue tudo que tem, vende a Deus pobres e siga-me que eu te darei um tesouro no céu, ele se entristeceu porque ele tinha muitas propriedades. E ali ele virou as costas e saiu. E olha o que Jesus disse, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque o rico está pegado no seu dinheiro, no que ele tem, naquilo que proporciona alegria para ele, momentos de prazer para ele, momentos ali de alegria momentânea, passageira. Então, o dinheiro faz ele proporcionar na vida deles isso. E eles não querem deixar isso para terem algo no céu, para terem uma vida celestial, um tesouro no céu que eles não vê. Por quê? Porque eles não têm fé, eles não acreditam. Agora, eu e você não, nós acreditamos que nós temos uma casa, uma morada no céu. Como disse o apóstolo Paulo, se o edifício dessa terra se desfizer, não se preocupa não, porque lá no céu nós temos uma morada diante do Deus Pai. Jesus diz, eu vou preparar lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, lá tem uma morada para nós. Nosso tesouro está no céu guardado com o Senhor. O Senhor diz assim, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nosso tesouro está no céu. Ok? Vamos compreender um texto muito conhecido que está em Salmo 37, 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos entender esse texto que existem pessoas que já entregaram as suas vidas ao Senhor, mas não confiam nele. E outras que confiam no Senhor, mas ainda não entregaram a sua vida a ele. Então tem pessoas que, mas eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Sim, você já entregou, já tem tempo que está na igreja, servindo ao Senhor, mas o que está faltando para poder você alcançar, né, o que o Senhor tem para a sua vida? Está faltando você confiar nele. E não é confiar parcialmente, é confiar plenamente. Deus não quer nada pela metade. Não adianta você entregar nada pela metade para Deus resolver. Ou você entrega tudo ou você não entrega. Entregou os seus caminhos ao Senhor, tá? Mas e aí? Entregou o seu caminho? Você entregou a tua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, isso é tudo teu. Faça de mim a sua vontade. Você confia no Senhor? Sabe que Ele tem cuidado de você, Ele nunca vai te desamparar e nem vai te deixar sozinha. Você tem confiado no Senhor que na hora certa Ele vai cumprir as suas promessas, que tudo que Ele promete tem um tempo determinado sobre a sua vida. Você confia no Senhor e entregar algo na mão de Deus e esperar. Que confiança significa em fé, está relacionado a fé e esperando e esperar. A minha esperança é o Senhor. Será que Ele tem sido a sua esperança? É esperar. Aí você confia no Senhor, está mostrando que você crê no Senhor. E aí sim, Ele tudo fará. Tem pessoas que, por outro lado, nunca entregaram a vida para Jesus, mas confiam no Senhor. Você pode ver muitas pessoas que não são nem crentes sendo abençoadas por Deus. Por quê? Por causa da sua fé, eles alcançam as graças, a misericórdia de Deus. A única coisa que eles não podem alcançar é a salvação, porque até hoje menosprezam e rejeitam o Filho de Deus. Mas eles são abençoados, são agraciados pelo Senhor, porque eles confiam plenamente, confiam, eles têm uma vida devocional com Deus assim,
que você olha é de se admirar. E por isso eles alcançam a graça e as misericórdias, as curas, né? Tudo que eles almejam, eles alcançam por causa da sua fé. Porém, eles ainda não entregaram o seu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. E somente isso que leva à salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles alcançam tudo. Agora você já tem a salvação, você já aceitou Jesus, já entregou a sua vida a Ele. Agora o que resta é o que? É só confiar. Porque se você confiar, como diz aqui, o resultado da junção das duas coisas, alcançar a graça de Deus e experimentar coisas sobrenaturais que somente Deus pode fazer. Esse é o resultado da junção das duas coisas. O resultado da junção das duas coisas é alcançar a graça de Deus, que é o favor imerecido, e experimentar coisas sobrenaturais que somente Deus pode fazer. Acontece daí só para quem entrega o seu caminho ao Senhor e crer nele. Ok? Para concluir a nossa aula de hoje, trouxe aqui esse Salmo 14:2, que diz assim: Deus não te chamou para cumprir expectativas humanas. Ele te chamou para atender os propósitos divinos. Enquanto você não entender isso, não tem como Deus cumprir na sua vida as suas promessas. Não tem como Deus te usar como atalaia nas mãos dele, como um instrumento de honra e de valor nas mãos dele. Enquanto você estiver fixado, as suas prioridades estiver a sua esperança, expectativa nas coisas humanas, nas coisas dessa terra. Mas quando você entende que o Senhor te chamou para atender os propósitos divinos, para atender a vontade dele, o querer dele, aí a sua vida vai mudar. Salmo 14:2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha só, o Salmo dizendo assim: o Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se encontrava alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Mas que buscasse a Deus de que maneira, irmãos? Muitas pessoas estão buscando a Deus, mas estão buscando a Deus por motivos fúteis. Estão buscando a Deus simplesmente porque almejam querer de Deus. Eles estão buscando a Deus não pelo que Deus é ou pelo que Deus fez por nós, que foi ter enviado o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Eles não buscam a Deus por isso, eles buscam a Deus porque querem uma cura, querem um casamento, querem uma libertação, querem uma bênção. Eles vão atrás de Deus pelo que Deus pode proporcionar para eles. Isso precisamos aprender, o Senhor procurou alguém que buscasse, que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Quer dizer, quem tem entendimento e busca a Deus não pelo que ele pode dar ou fazer, busca a Deus pelo que ele é. Busca a Deus para adorar a ele, para glorificar o seu nome, para engrandecer o nome do Senhor. E aí ele sabe que todas as suas necessidades o Senhor vai suprir. Ele não vai lá buscar a Deus para pedir. Ele não vai lá buscar Deus só para poder fazer barganha. Senhor, se o Senhor me der um algo, eu te dou outro. Não. Barganha não adianta com Deus. Eles servem a Deus, né? Eles buscam a Deus simplesmente por causa dos seus interesses. Mas o Senhor deixou na sua palavra escrito bem claro: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando você busca o Senhor de todo o coração, você busca o Senhor pelo que ele já tem feito na sua vida, pelo que ele é. Pela sua grandeza, pela sua magnitude, pela tua misericórdia, pelo teu amor glorioso pelas almas, pelas vidas, pelo cuidado dele para com as nossas vidas. Então, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, buscamos dessa forma, para engrandecer o seu nome e agradecê-lo e honrá-lo, porque ele é o único que é digno de honra e de glórias. Só ele é digno. E aí sim, o Senhor ele vai agraciar a sua vida. Ok? Por fim, é bom trazer à memória a solene advertência que encontramos em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Vamos buscar sempre a presença de Deus e assumir a responsabilidade de sermos comprometidos e não ocupados. Que nós venhamos ser comprometidos, que as irmãs venham ser mulheres comprometidas com Deus, não ocupadas. Que as irmãs não venham deixar nada tirar o foco das irmãs. Nada que venha acontecer
vinha tirar o foco da sua vida de Jesus. Muitas pessoas têm perdido o foco, como Pedro perdeu quando estava andando sobre as águas. Quando ele olhava para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Tinha firmeza, tinha segurança, porque estava focando em Jesus. Jesus era a sua prioridade. De repente, Pedro se preocupa com as águas, com a força das águas, com ali o vento, a tempestade. Ele se preocupou, e o que aconteceu? Tirou o foco de Jesus, tirou a sua prioridade. Começou a dar medo, se atemorizou e ele começou a afundar. Começou a afundar, porque começou a olhar para o externo, começou a olhar para as coisas terrenas. Ele estava olhando para aquele que é santo, estava olhando para Jesus, que é santo, pela sua beleza, pela sua glória. De repente, ele desviou seu olhar para olhar para as coisas terrenas. E ele começou a afundar, mas Jesus pediu socorro e o Senhor foi lá, estendeu as mãos e socorreu Pedro. Ô homem de pouca fé, por que duvidaste? Pois Pedro novamente de pé e voltaram os dois andando novamente para o barco. Então, que nós não venhamos olhar para o exterior, que nós não venhamos ter prioridade nas coisas dessa terra. Que a nossa prioridade sempre venha a ser Deus. Deus venha sempre a ser a nossa prioridade. Nós devemos estar comprometidos com o quê? Com a obra de Deus, com a palavra de Deus e com a vontade perfeita de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas vocês. Espero que vocês tenham gostado